7 reflexos do faturamento quando cai na zona de perigo. Então, no vídeo de hoje é sobre isso que vamos falar, sobre esses reflexos. Mas você pode estar aí se perguntando, mas se já está faturando, não é o suficiente? Pior que não. Eu sou Tânia Cunha e nesse canal eu falo para o fornecedor food service que possua uma venda interna digital ou um televendas com um ou mais consultores de vendas dedicados ou responsáveis por atender utilizando as ferramentas digitais no formato não presencial ou híbrido. Vale para você que é um pequeno ou um médio fornecedor. Se esse conteúdo te ajuda, deixa teu like, se inscreva no canal, deixa teu comentário, que é o mais importante, diga o que você gostaria de ver e de ouvir por aqui. Me siga aí nas redes sociais também, no Instagram, Facebook. Se preferir, me envie um direct ou ainda um e-mail que consta aí na descrição. Mas a tua interação aqui com os meus conteúdos, ele é muito importante para que eu ache aí as informações corretas e consiga passar toda a minha experiência de food service. E o que é zona de perigo? Zona de perigo é quando você apenas fatura e não orquestra esses objetivos de maneira que eles ajudem a escalar a participação da venda interna digital ou televendas no faturamento total. Que tipo de faturamento é gerado na zona de perigo? O faturamento que não contempla a lucratividade desde a sua concepção, a construção desse preço até a chegada da tabela ao consumidor, ao consultor de venda interna. Evidente que preço ele pode e deve ser flexível e daí vem os descontos, vem o flex, tanto para cima como para baixo. Afinal, milagres não existem. Há momentos em que é necessário chegar ao limite de concessão máximo para determinado cliente, visando um objetivo maior, que vai além do pedido em si, visa um relacionamento de médio e de longo prazo com resultados aí crescentes. E o reflexo que justifica um preço maior ou menor, ele deve ter uma espécie de encontro de contas, né? Onde se verifica qual era o objetivo, se isso de fato foi atingido, se há uma razão para ser feito o que foi feito, né, em relação a essa modificação aí do preço original. A diferença está em ter alguma rotina de acompanhamento dessas modificações, de maneira que isso não se perca aí no negócio. Um exemplo bem simples seria, se você tem intenção, tem oportunidades de estender a sua categoria de itens, de produtos, enfim. Então, às vezes na introdução, na entrada naquele cliente, às vezes uma concessão ou outra é necessário justamente para criar um ambiente propício. Se o profissional que cuida, né, da geração desses resultados não monitorar esses acontecimentos, 3 coisas podem acontecer. O consultor de vendas vai tomar por hábito, né, essa concessão, esse desconto eterno, sem a verificação, sem o comprometimento da lucratividade. A segunda questão é, em algum momento, não conseguir mais trazer o cliente para o preço ideal. E a terceira seria que o preço vai se distanciando do valor. Para você ter o seu negócio funcionando em alto nível de qualidade, vai precisar ter um equilíbrio aí nos seus preços. Afinal,
quando eles foram construídos, obviamente foi em cima de algum parâmetro, levando em conta o mercado, a concorrência, as indústrias, as marcas, enfim, tudo isso contemplando a lucratividade. O segundo reflexo é quando esta meta, né, ela é definida apenas em cima de um número puro, né, sem contemplar a forma, a maneira como esse resultado precisa ser entregue. Isso faz uma diferença bem significativa. Um exemplo bem simples, se você estabelece para um consultor de vendas a tua meta, vamos supor aqui, é 200 mil, né? Então, esses 200 mil, se você só entregar esses 200 mil e disser para o consultor, é esse o teu objetivo, a tua meta esse mês, isso pode chegar num resultado de 6 por meia dúzia ou não ter a lucratividade, o resultado esperado. E isso pode ter alguns riscos. Digamos que um consultor de vendas, ele tem um foco muito forte em commodities, por exemplo, então você vai ter aí um desequilíbrio, né? Porque essa é a característica do fornecedor food service nessa composição toda. Você tem commodities, você tem produtos rápidos e você tem os produtos de valor agregado. Então essa mescla, ela tem que estar presente tanto quanto possível. Quando você monta, né, essa meta, estabelecendo de que forma, quais os componentes que você precisa ter juntamente com esse número, você começa a criar um cenário positivo e de forma mais ampla, a cobrir não só o resultado de faturamento, mas os produtos que você tenciona vender, em função das suas parcerias também, que tem um foco. Então, uma série de movimentos que precisa ter dentro de um negócio de fornecedor food service. Uma outra questão também que influencia bastante é o estoque. Então, se não houver um giro sobre todas as mercadorias que estão nesse estoque, em pouco tempo você começa a ter problemas de vencimento, perdas, né? Porque o produto que vence, ele é um prejuízo, né, para o negócio, então precisa ter essa movimentação por tudo que tem neste estoque. E aí você adequa essa informação a cada tipo de negócio, um serviço ou um equipamento, né? Algumas coisas têm um tempo de vida útil maior, outras menores, enfim, cada um tem a sua característica. Tanto que às vezes você pode vender algo que o consultor pode vender muito de algum item ou uma categoria que não tem uma rentabilidade tão alta, mas é um produto interessante, são itens interessantes, fazem parte daquele nicho que você costuma atender e precisa ter esses produtos. Por isso a necessidade do equilíbrio entre aquilo que às vezes tem um custo mais alto e aquilo que tem um custo médio ou, enfim, um custo menor. Muitas empresas têm os seus sistemas operacionais e conseguem definir, né, organizar essa estratégia de maneira bem rápida. Mas caso aí você não tenha um sistema, você tem as famosas tabelas aí do Excel. E hoje com o Google você pode ter aí tabelas gratuitas, né? Então não há nenhum motivo para você não criar os seus próprios controles, caso você seja ainda pequeno, não tenha o hábito de fazer esse tipo de avaliação. Então, resumo da ópera, você não pode vender só filé, você tem que ter esse passeio aí sobre todo o portfólio, tendo uma visão de oportunidade ampla para deixar tudo equilibrado. O terceiro reflexo seria a impermanência do desenvolvimento do consultor de vendas. Você consegue qualificar os
desenvolver habilidades de vendas, negociação, atendimento, se o consultor de vendas estiver em contato permanente com estes produtos, aliado a essas técnicas. A atividade do consultor de vendas, ela pressupõe recomendação. Por isso que diz consultor de vendas. Então, se ele não entende, não conhece quais os tipos de solução que ele oferece ou que estão ali disponíveis, vai ser muito difícil ele ter um resultado de acordo com aquilo que foi previsto. Em algum momento você já se fez essa pergunta: por que depois de um treinamento bem elaborado, às vezes até com a presença de uma indústria, onde as pessoas até degustam, se for o caso, ou experimentam, ou manipulam, por que não tem uma resposta imediata em termos de resultados, de venda propriamente dita, daquilo que foi exposto? Porque não adianta ter contato com o que quer que seja somente no dia do treinamento. O nosso cérebro, ele não tem uma memória que consiga guardar com tantas interferências, tantas informações que todos nós temos no dia a dia. Então, a memória não registra. Vai ficar aquele momento presente, mas é muito volátil aquelas informações, mas tem que ter um antes, tem que ter um durante, que é o treinamento, e tem que ter o depois, né? Para que isso, volta e meia, isso volte à tona e o consultor de vendas possa usar, experimentar o que ele aprendeu no dia a dia, não só trazer esse assunto no dia que treina. Existe uma maneira de fazer isso, mesmo tendo portfólios com muitos itens? Com certeza. Se você tem interesse nesse assunto, me envia um direct, me manda um e-mail, os dados, as informações estão aqui na descrição do vídeo, ou se você tem alguma dúvida, alguma sugestão. Então, isso é muito importante, que daí a gente vai direto ao ponto. O quarto reflexo seria a não qualificação da base de clientes ativos no negócio. Se o consultor de vendas oferece sempre do mesmo, então o resultado vai ser proporcional. Quantas vezes também você já questionou o consultor de vendas, mas por que não vende determinado produto, determinados serviços ou determinado equipamento? A resposta é mais ou menos assim: olha, alguma coisa deve haver, ele deve estar comprando de outra pessoa, porque eu já mandei o portfólio, eu mando informações, eu mando promoções sobre esse produto, mas porém ainda não obtive resposta. Porém, só enviar informações não é suficiente para criar um nível de consciência nesse cliente, que ele reflita aí sobre as suas reflita e perceba as oportunidades que você ou que o consultor de vendas está oferecendo. Se um estabelecimento ele já existe, a não ser que ele tenha sido aberto recentemente, mas se ele já existe há algum tempo, óbvio que ele compra de alguém para suprir as suas necessidades. Então, o trabalho então tem que ser completamente diferente. Senão, nesse caso, a tendência é o consultor de ouvir aquela famosa resposta do cliente: eu já tenho fornecedor e já tenho quem me atenda. Por isso, o conhecimento e a estratégia de abordar, de entrar, mesmo num cliente que você já conquistou, mas precisa evoluir na questão da esteira de produtos, o interessante é sempre tentar resolver um problema bem real, bem do dia a dia. Que problemas poderiam ser estes? Insatisfação do atendimento, a gente está insatisfeito com quem está atendendo. E o que é atendimento? De maneira geral, esse atendimento pode ser logística, um atraso de mercadoria, por exemplo, frequente, constante, uma negociação engessada, falta de produtos, né? Que ele não é avisado, não é orientado, não é dado alternativas.
ausência de itens necessários. Às vezes o fornecedor não tem um hábito, uma rotina de reunir todas as solicitações dos clientes, né, que os clientes costumam solicitar, e para que seja feita uma análise para ver, olha, será que é legal, é possível a gente colocar isso em linha, será que vai ter retorno? Então, essas questões também são importantes. E problemas não resolvidos também, às vezes o cliente liga para tentar resolver um problema, não consegue, começa a ficar chateado, mas até continua comprando com aquele fornecedor, mas também não vai sair daquilo ali. Falta de retorno para os clientes ou um atendimento reativo do consultor de vendas. Só liga no dia de fazer pedido, o cliente é que tem que procurar o fornecedor porque não tem uma iniciativa, uma proatividade nesse sentido. Ou ainda pode entrar com a questão de evitar um problema futuro, né? Como aquisições ou upgrade ou substituições que podem acontecer de serviços, como seguros, por exemplo, de equipamentos, de manutenção. Então, para os estabelecimentos de alimentação, o fator surpresa, e aí uma surpresa negativo, isso pode às vezes criar um grande transtorno, pode até quebrar um negócio. Então imagine um estabelecimento de alimentação que possui um forno, um refrigerador, água quente, e na hora da operação esses equipamentos começam a dar problema ou eventualmente param de funcionar. Então vai ser prejuízo na certa, né? Pois um cliente ele não espera, diante de tantas alternativas que tem no mercado, ele precisa resolver na hora aquele problema, ou o mais rápido possível. Se for a questão de um sinistro, por exemplo, por menor que seja, vai trazer algum tipo de prejuízo material, prejuízo do tempo. Tempo é um negócio super importante para este nicho. E no caso desses produtos, serviços e equipamentos, tem que despertar a atenção de um cliente para algo que ainda não aconteceu e não quer dizer também que vai acontecer. Então, precisa ter aí uma habilidade, argumentos e quebrar objeções para poder ter um alto nível aí de convencimento. Por isso, essas soluções elas precisam estar muito bem embaladas, com argumentos inquestionáveis, entre eles segurança, prevenção, evitar perda, e porque por natureza ninguém quer perder, né? Nenhum ser humano quer perder. A gente não gosta de perder nem no par ou ímpar, imagina com coisas mais significativas e importantes como essa. É praticamente impossível ter novos nichos ou mais nichos entrando no negócio se não houver um dinamismo sobre o portfólio de produtos. O consultor de vendas não desperta interesse nem do cliente nem dele mesmo se não tiver esse contato constante, permanente, de forma organizada, orquestrada com os produtos. E não só o contato, mas exercitando ali as soluções que aquilo entrega, né? Onde é que aplica, qual é o resultado previsto para o cliente. Aí eu acho que a venda começa a ficar de uma forma mais natural, mais profissional, porque está falando de algo que faz sentido, não é nem uma forçação de barra, é baseado numa questão real. Toda a construção de conhecimento, a sedimentação na memória, ela é baseada no exemplo, é baseada em aplicações práticas. Então, isso é que ajuda a internalização, a memorização dessas informações. O faturamento pretendido é como se fosse um mosaico, é feito por muitos pedacinhos, né? E esses pedacinhos têm nome, têm quantidade e têm valor. E que nomes são esses? São os indicadores do seu negócio, né? Esses indicadores têm faturamento, tem mix de produto,
tem a base de clientes, tem cobertura, tem indústrias parceiras, tem uma série de objetivos e metas que você elegeu aí quando você começou a desenvolver aí esse negócio. O ponto de partida é a verificação do seu próprio negócio, onde você vai ampliar essa visão a partir dessa leitura do cenário que você tem, e você vai fazer uma verificação do seu portfólio, da relação dos seus clientes com esse portfólio, o quanto que sai de determinadas categorias, onde estão as concentrações. Um exemplo bem simples: se você atende hamburguerias aí, que está dentro da categoria de fast food, você tem lá 30 hamburguerias e a sua meta para os próximos 90 dias, tem razões para você estabelecer esse desafio, você quer dobrar, você quer ir para 60 hamburguerias. Então, você tem aí o seu próprio histórico, que você vai saber o que eles compram, que quantidade compram, com que frequência eles compram, e a partir daí você começa a desenhar o crescimento que você pretende. Você não inventa absolutamente nada, tá tudo dentro do seu negócio para começar. Isso que é a base para você depois sair para a prospecção, ou seja, buscar novas hamburguerias, por exemplo. Assim começa a primeira lição de casa, lapidando e entendendo aquilo que você já tem na mão, que inclusive é o preparo para qualificar a sua prospecção. Não é começando do nada, né? É começando já em cima de algo que vai te dar aí um norte. O sexto reflexo é quando boa parte do resultado vem do faturamento de correria, entre aspas. Faturamento de correria, como o próprio nome diz, dentro de uma linguagem aí do food service característica, é aquele que o cliente já tem os dias de maior pico, de maior solicitação, então o pedido já está mais ou menos definido pelo cliente, raramente vai ter modificações, até porque ele precisa também seguir aquele valor médio de compras por semana, então dificilmente em cima desse faturamento, desses pedidos, vai haver evolução de ticket médio, a não ser que seja uma promoção pontual, algo assim imperdível. A tendência é o cliente manter mais ou menos a mesma compra dos mesmos itens, dos mesmos serviços, ou enfim. Então não vai haver muitas modificações. A cobertura de mercado, por exemplo, se tem, sei lá, determinada região, determinada cidade, ou determinada rua, determinado shopping, é mais ou menos sempre os mesmos. E eu não quero dizer com isso que ter faturamento de correria é algo negativo. Não, pelo contrário, isso é muito importante. Só não pode ser só ou uma expressão maior daquilo que seria o ideal. Então, faturamento de correria, ele tem algumas características. Então, ele já vem determinado pelo cliente, o consultor de vendas interfere muito pouco, a tendência é mesmos itens, mesmos valores, se manterem mais ou menos iguais. Faça um teste, pegue 10 clientes e faça uma análise dos últimos, sei lá, 2 meses de pedidos e você vai encontrar, provavelmente, com pouquíssimas alterações, esse quadro aqui que eu estou descrevendo aí para você. Tanto é que você tem dias de muita venda, muito faturamento, e aí aquela correria, e tem dias que não tem, que é muito pouco, e até um pertinho, um quase nada. Nada que eu digo, nada para o suficiente para montar uma operação logística, de entrega, enfim, que a gente sempre tem que ter um olhar muito amplo, né? Não é só vender, 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 tem que ver como é que vende. A venda precisa ser viabilizada, né?
afinal tem alguém que entrega, ou a entrega própria, ou é terceirizada, mas tudo tem custo e tudo tem que ter uma composição, tem um profissional lá na frente que vai fazer a entrega dessa mercadoria, ele também tem que receber, ele tem que ganhar, então é uma engrenagem, né? Não é só colocar o pedido ali e não pensar em mais nada. Uma outra questão que deve ser observada também, que nesses dias de menor faturamento de correria, às vezes o consultor de vendas fica meio perdido, fica mais lento, fica mais devagar, ele não tem uma rotina, então ele fica ali trabalhando a expectativa do próximo dia de movimentação de correria e a vida vai passando. Então, se os clientes já estão dentro do negócio, eles já estão em tese, né, conquistado no sentido de atendimento, então agora a próxima etapa é partir para o desenvolvimento. Então, só que isso não tem como ser feito nos dias de correria, tem que ser em outros dias, de uma outra maneira, de uma outra forma, uma outra organização. É possível começar a mudar isso amanhã mesmo? Com certeza! E aí dá para começar com uma ação muito simples, entre várias que podem ser feitas. A mais simples de todas e que tem um resultado extraordinário é pós-vendas. Pós-vendas é mais antigo que os antigos, que é a pré da próxima venda. Então, as primeiras ações de pós-vendas podem não dar nenhum resultado ou um pequeno resultado, mas no médio e no longo prazo isso fortalece o relacionamento com o cliente e aí é que ele começa a dar mais abertura para que você então comece a contar mais sobre as suas soluções, ter a oportunidade de experimentar, ele começar a comprar com você. Por trás de um pós-vendas tem algumas questões que também são super importantes. O que transmite para um cliente um pós-vendas? De fato, eu estou preocupado com a satisfação do cliente, com a efetividade da oferta, ou seja, se aquilo que eu ofereci realmente entregou aquele resultado que eu falei que entregaria, né? Então, seria a eficácia da promessa e por aí vai. É assim que um cliente vai dando abertura para que ele permita que você aí faça suas colocações. Então, fazer pós-venda é só ligar e perguntar se chegou certinho. Não, tem que ir além. Você não vendeu só a entrega. Você vendeu um produto, você vendeu uma solução, você vendeu um serviço. Tudo isso você tem que checar. Um cliente que recebe um pós-vendas, ele começa a comprar itens novos, experimenta e depois me conte aí, porque vai acontecer isso. E quem não quer? E outra questão, itens de valor agregado. Itens de valor agregado precisa de confiança. Confiança, o meio de começar a despertar e de conseguir é através de um pós-venda. Eu creio que confiança é um dos efeitos colaterais mais importantes nessa relação, que deixa ela mais fluida e propícia aí para a evolução. E uma outra questão que eu sempre falo aqui, que é uma proposta do meu compartilhar aqui de informações, que é que você possa escalar a participação no faturamento da venda interna digital ou um televendas. E o que significa isso? Se você tem mais de um canal de vendas, mais de um canal de entrada de faturamento, ou seja, se você tem, sei lá, um site, você tem um representante comercial, você tem um vendedor externo, você tem um marketplace, você tem um cash care, que é o pessoal que vai comprar e ir direto no seu estabelecimento, faz um autoatendimento, compra, já sai, ele mesmo já leva a mercadoria, mas há lugares que, dependendo do volume, mesmo ele estando lá, eles entregam para você. E você tem um canal de vendas, que é a venda interna digital ou um televendas. Então, digamos que cada canal tem o seu percentual de participação na construção, no resultado desse faturamento total. Então,
todos eles têm que ter um desempenho, tem que ter um crescimento, tem que ter uma evolução. Então imagine se você tem um canal lá que um representa 25%, o outro representa 30%, o outro representa 20%, o outro representa 15% e o canal de venda interna, televendas, representa 10%. Por que 10%? Por que só 10%? Por que não 10, 12, 15, 20%? Então, é isso que tem que começar a ser avaliado e buscado essa evolução. Uma outra questão nesse cenário é possível também ter outras leituras, né? E os objetivos do negócio têm que orbitar em torno desses objetivos, que é ter um equilíbrio, né, na distribuição dos resultados, a não dependência acentuada de um determinado canal, dá um problema num canal ou outro, enfim, acontece alguma coisa, várias coisas podem acontecer, a gente já teve exemplos disso, e aí a venda pode, né, ter as suas dificuldades. Então, o equilíbrio e a não dependência, ela é muito importante. E se você tem exemplos, você tem históricos de sucesso, é esse o parâmetro que tem que ser buscado por todos os canais, de forma coletiva, canal, de forma individual, de cada consultor de vendas, enfim. Essa que deve ser a referência, né, para ser seguida. Então, falamos sobre a importância de orquestrar os objetivos do faturamento de forma que atinja aí todos os objetivos do negócio e falamos aí pontualmente nesses 7 reflexos do faturamento que pode cair aí na zona de perigo, que são faturamento que não contempla a lucratividade, a impermanência do desenvolvimento do consultor de vendas, a não qualificação dos clientes ativos, não ter entrada de novos nichos ou mais nichos de determinado segmento, boa parte vem do faturamento de correria sem evolução. E o sétimo reflexo seria a venda interna digital ou televendas que não escala a participação no faturamento total. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, que sirva aí para você fazer um exercício e comenta aqui ou me envia um e-mail, me envia um direct para que você então diga aí quais são as suas dúvidas e o que você gostaria de ver e de ouvir por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.